Bem, amigos do Baú da Bola, hoje nós vamos contar a história de Ademir de Jesus Lobo. Ademir Lobo, que jogou no Botafogo, jogou no Fluminense de Feira de Santana, Sport Recife, jogou no Náutico, mas quem vai contar essa história vai ser ele, Ademir Lobo, que está aqui do meu lado. Ademir, seja bem-vindo ao Baú da Bola, Ademir. Obrigado, Luciano, pela essa oportunidade de contar um pouco da minha história, que foi uma história maravilhosa. E é só você fazer as perguntas que eu vou te responder. Muita gente quer saber aonde anda Ademir Lobo e como o Ademir Lobo começou a sua carreira de jogador profissional. Conta desde o começo, Lobo, como que foi? Bom, primeiramente eu moro numa cidade maravilhosa que se chama São José dos Campos, onde eu tenho 3 filhos, sou casado com uma joseense, né? E aqui é onde que eu me resido hoje em dia. Agora, sobre minha carreira, eu comecei no Botafogo com 10 anos. 10 anos de idade, e dali começou, né? Eu tendo a minha caminhada até chegar ao profissional. Não, mas você, nos bastidores, você me contou uma história diferente. Você me contou que você pegava pimenta com sua mãe, lá em Duque de Caxias. Eu quero que você conte essa história, né? Porque você chegar no Botafogo com 10 anos, quem levou o Ademir Lobo? Como que o Ademir Lobo chegou no Botafogo, que era um clube que nos anos 70, 80, mas 70 tinha grandes jogadores de seleção brasileira. Tinha. Quero que você conte essa história. Como que você chegou no Botafogo, Ademir? No Botafogo eu cheguei porque em casa a gente tinha umas tarefas lá de catar pimenta, né? E minha mãe, ela engarrafava pimenta para vender. Eu não era muito chegado àquilo ali não, porque eu escutava muito jogo do Botafogo naquela época, né? Onde o Botafogo tinha um timaço, Gerson, Jairzinho, Paulo César Caju e muitos outros jogadores que eu... Zequinha, né? Muito Moreira, Leônida, né? Muitos jogadores bons. Então eu me simpatizei com o Botafogo. Eu falei, um dia eu vou chegar lá e vou treinar no Botafogo. Aí peguei o trem, né? O trem de Duque de Caxias até a Central do Brasil. Da Central do Brasil eu peguei um ônibus e pedi essa pessoa que é muito importante na minha vida, o Neca, para me treinar. Ele deixou eu treinar e ali arrumou o alojamento para me ficar. E eu passei por todas as categorias de base, ainda peguei alguns jogadores, né, que já eram famosos no time de cima do Botafogo. Então conta essa sua passagem no Botafogo, você chegou ali novo ainda, né, e você foi para as categorias de base. E quando é que você se integrou ao profissional? Em 77 a gente fomos campeão de júnior, né, onde que esse homem aqui deu um time pronto para o treinador da base do júnior, né? E a gente foi numa final com o Flamengo em Moça Bonita, e ali sagramos campeão, Botafogo 10 anos sem ganhar um título naquela época. E logo em seguida eu tive a notícia que eu ia subir para o profissional. Aí eu subi pro profissional, o treinador era o seu Zagallo, né? Aí eu chegando lá também, né? Com muita alegria, vi aqueles jogadores tudo famosos ali, Carbone, Paulo César Caju, Mário Sérgio, o Mendonça, né? E Perivaldo, Osmar Guarneri, muitos jogadores famosos, Gil Búfalo, né? Muitos jogadores famosos, e aquilo ali eu comecei a treinar com eles ali até ter uma oportunidade de jogar no time de cima. E até que num dia, né? A minha primeira viagem, já vou chegar lá, a minha primeira viagem foi no Campeonato Brasileiro, que era aquele Campeonato Brasileiro que era muitos times que jogavam, né? Não tinha Clube dos 13. Foi em Itabuna, aí eu entrei lá que o Mário Sérgio se machucou. Aí logo em seguida teve um jogo no Maracanã lá, contra o Bangu, Campeonato Carioca. Eu entrei logo no jogo, de cara, 2 gols nesse jogo, que eu me lembro, e depois eu comecei a me amadurecer ali,
E logo em seguida, depois, eu fui emprestado para o futebol venezuelano, onde eu ganhei bastante, fiquei bastante amadurecido e retornei ao Botafogo. Eu voltei ao Botafogo, joguei um ano com o Paulinho de Almeida, um belíssimo treinador, né, que me encaixou no time, e a gente chegamos na final, naquele jogo belíssimo contra o São Paulo, né, que foi 2 jogos, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, nós perdemos de 3-2. Conta um pouco mais desse jogo, Ademir. Esse jogo aí foi um ano maravilhoso para o Botafogo, porque a gente fizemos uma belíssima campanha em termos de campeonato brasileiro, né? E a gente tinha uma defesa bastante experiente, e tinha o Rocha, tinha o Marcelo, que hoje foi treinador do Cruzeiro, tinha o Ziza, tinha o Mirandinha, tinha o Edson Bachim, né? E a gente era mais jovens, né? Então nós chegamos naquela final, foi gratificante. Só perdemos de azar naquela época lá, né? Mas foi uma belíssima campanha do Botafogo, né? Que até hoje as pessoas comentam desse jogo do São Paulo no Morumbi, onde que foi 100 mil pessoas, estádio lotado. Só lembrando que o São Paulo também tinha um puta do time. Pô, São Paulo era Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, Getúlio, pô, Zé Sérgio, né, um bom time, né? Então o Campeonato Brasileiro era então aquela época lá os times era tudo paralelo, né? Muitas estrelas, né? Muitas estrelas. E eu estava começando ali, né? Devagarzinho. Eu sempre fui obediente em termos de sistema tático que os treinadores pediam, né? Aí depois daquele campeonato ali, aí do Botafogo eu fui pro Náutico, trocado pelo Lupercínio, né? O Botafogo deu o Zé Eduardo e o Mirandinha. Aí no Náutico eu fiquei 4 anos jogando no Náutico, onde eu sagrei campeão 2 anos, depois 2 vice, né? E no Náutico eu conheço de cor a trajetória do Náutico, eu fiquei 4 anos lá dentro do Náutico. E o Náutico você foi campeão, teve a passagem de um grande técnico, o Enio Andrade, né? Pô, Enio Andrade, Deus que bota ele em um bom lugar, que ilumina ele, porque era um cara que estava sempre preocupado com o bem-estar familiar do jogador, né? Queria saber que o jogador estava com algum problema, né? E ele era muito querido pelo jogador. Acho que ele, Zagallo, Paulinho de Almeida, foi os melhores treinadores que eu tive, né? Como pessoa, sempre se preocupando com o jogador, é a coisa mais importante da vida, porque naquela época os clubes dependiam de arrecadação de renda, porque não tinha patrocinadores, né? Não tinha patrocinadores, como tem no futebol hoje. Então eles sempre se preocupando com a gente, um belíssimo treinador que eu tive. Aí depois do Náutico você fez ali uma passagem muito boa no Náutico, sendo campeão, sendo praticamente ali um ídolo da torcida, né? Você acabou saindo do Náutico e foi pro Fluminense? Não, no Náutico eu fui pro Sport Recife, em 87, eu fui pro Sport Recife, fiquei um tempo no Sport Recife, onde que o Sport Recife também montou um belíssimo time que foi campeão da taça módulo, não sei o que, amarelo, sei lá, né? E onde tinha jogadores também de bastante escalão, Ed Aleixo, Leão, Estevo Soares, Ribamar, tudo amigos mesmo, né? O Sport foi campeão, aí depois eu fui pro Pinheiros do Paraná. Do Pinheiros do Paraná fiquei uma temporada lá, né? No Pinheiros do Paraná, mas do Pinheiros eu vim pro Fluminense de Feira, onde que eu tenho bastante carinho pelo Fluminense de Feira. Qual que foi a diferença aí? A diferença é que eu cheguei no Fluminense de Feira de Santana, o tratamento maravilhoso que me deram, onde a gente foi vice-campeão baiano, né? O clube estava 10 anos sem chegar em nada, e o Fluminense foi vice-campeão baiano, e dali eu sempre renovando o contrato, que eu também já estava no final de carreira também, né? Renovando o contrato 3 meses,
Aí depois do Fluminense de Feira, eu fui disputar a Copa Brasil pelo Sampaio Corrêa. Aonde no Sampaio Corrêa eu joguei contra o Corinthians, fiz um belíssimo gol. Aí o Osmar Guarnelli me trouxe para Ponte Preta de Campinas. Onde você teve a passagem pela Ponte, né? Você ficou um ano na Ponte, né? Fiquei um ano lá na Ponte, lá, onde tinha 2 times paralelos. Um para jogar a segunda divisão do Brasileiro e o outro para disputar o Campeonato Paulista. É um clube também que eu tenho um carinho bem grande pela Ponte Preta, pela estrutura, sempre teve estrutura boa, né? E eles sempre se preocuparam com as categorias de base, que é a coisa mais importante do futebol. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo aqui no Baú da Bola e a gente volta com mais a história aí do Ademir Lobo. Estamos de volta aqui no Baú da Bola para contar a história e contando a história de Ademir Lobo. Uma história bonita aí dentro do futebol brasileiro. Botafogo do Rio, Náutico, Ponte Preta, Pinheiros do Paraná, mas ele vai contar mais a história aí, Ademir Lobo. Bom, Ademir, aí você foi para Ponte, né? A Ponte Preta, você ficou um ano, o Osmar Guarnelli levou você para Ponte Preta. Você acabou passando pela Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária de Araraquara eu passei porque eu tinha um técnico que também é muito meu amigo, chamado Fito Neves. Fito Neves. Mora aqui em Trembembé, em Taubaté. Treinador maravilhoso, um cara que entende de bola e jogou também muito. Aí me levou para a Ferroviária, fizemos uma campanha boa lá, né? Uma campanha boa mesmo no Campeonato Paulista. Aí da Ferroviária eu vim para São José. 91. 91. Você pegou um time bom do São José também. São José é um time... Paulo Vitor, Vander Luiz, falecido Bira, né? Marcelinho, né? O PP, Filvinho, nossa, excelente. Luciano, nossa mãe, moleque jogava muito também, né? Então eu tive aqui, eu tenho que agradecer a uma pessoa que é o Pedrinho Dominicali, né? Um belíssimo presidente, né? Que estava na época também sozinho também no São José, né? Mas a vida toca. A vida toca. O Pedrinho acabou ficando sozinho naquela época, né? Largaram o Pedrinho. Largaram ele sozinho, né? E naquela época aí eu fiquei aqui do São José. Mas por que você ficou pouco tempo no São José, Pedro? No São José eu fiquei pouco tempo no São José, que eu também me machuquei. Eu tive um problema de ligamento no São José. E eu fui até no médico do Corinthians lá para fazer tratamento. Aí me recuperei, mas aí do São José, Deus foi tão maravilhoso que eu fui para Portugal. Eu fui para Portugal, fui para Chaves, de Portugal, né? Fiquei uma temporada lá, né? Aí depois voltei pro Brasil, aí fui pro Amoré, em São Leopoldo, né? Também a gente fizemos uma campanha boa no Campeonato Gaúcho. E depois eu já estava desmotivado de jogar bola, ainda apareceu para mim jogar ainda lá em Manaus, no São Raimundo. Aí eu fui lá, mas eu já estava desmotivado com futebol, já cansado, aparecendo bastante contusão. Aí eu parei de jogar, não quis mais saber de jogar futebol. O futebol ele foi maravilhoso na minha vida. Ali, o futebol me deu de tudo que eu queria, o futebol me deu. Eu não tenho nada que reclamar do futebol, eu tenho que agradecer o futebol, eu tenho que agradecer os amigos do futebol também, que quando você sobe o profissional, os jogadores mais experientes sempre eles te ajudam e te dão uma força, né? Então o futebol para mim eu sinto até a falta do futebol, né? Olha assim, né? Eu falo, poxa, aquela época foi boa, futebol. Tu chegar no Maracanã, chegar no Morumbi para jogar, estádio cheio, né? É uma coisa maravilhosa o futebol. O futebol para mim é um divertimento, porra. É uma coisa que, sei lá, você tem que agradecer, sabe quem é o futebol? Tem que agradecer ao Pelé, porra.
agradecer os tricampeão do mundo, esses caras que tem que agradecer a eles. Porque eles que elevaram o nome do futebol brasileiro, pô. Pelé. Porra, quem é Pelé? Pelé, porra. Pelé parou uma guerra, Mané meu irmão. Garrincha. Mané Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Paulo César Caju, muitos jogadores. Então eu tenho que agradecer esses caras, porra. Que não fosse esses caras daí, o Brasil não era nem conhecido, porra. Mas na sua carreira como jogador profissional, qual foi o seu melhor momento, Ademir? O meu melhor momento mesmo, eu não tenho o que reclamar. Todos os momentos pra mim foi momentos. Tudo pra mim era festa, pô. Eu queria tá no bolo, pô. Eu não queria sair do bolo. Então pra mim foi tudo bom, pô. Foi tudo bom. Eu só era ruim quando tu chegava assim num campeonato brasileiro que tu ia jogar numa taça cidadinha pequenininha, tinha 10 gatos pingados vendo o jogo. Aí você não tinha motivação nenhuma. Mas quando o estádio estava lotado, a motivação tua crescia, porra. O que era melhor, jogar uma partida ou a resenha depois, com os amigos, tomando uma cervejinha, contando o jogo? Mas depois do jogo eu só te digo uma coisa pra você. Quando você perde, você tem que ter uma reunião e tomar uma cerveja para ver onde você errou. Isso existia. Isso existia um churrasco, um bate-papo, né? Era a vida do jogador, né? E outra coisa, eu levo uma vida hoje em dia que eu nunca fui sacana com meus amigos, eu sempre gostei de tratar meus amigos da melhor maneira possível, nunca gostei de negócio de panela. E panela, caramba, você tem que treinar, tá na frente de todo mundo, né? Sem ser paneleiro, porra. Entendeu? Isso eu detestava isso na minha carreira, por isso que eu tenho amigos pra caramba. Náutico e Botafogo, os times que você mais passou? Eu passei nos dois, e nos dois está no meu coração, né? E o terceiro time do meu coração se chama Sport Recife. Sport Recife. Eu sou apaixonado pelo Sport Recife, né? Tenho um carinho muito grande pela torcida do Sport Recife, do Náutico também e do Botafogo. E os demais também eu tenho um carinho bem grande, mas esses dois mexeram muito comigo. Ô Ademir, por que você não teve tanta vamos dizer, oportunidade como técnico de futebol? Bom, eu fiz curso. Depois que você parou de jogar, você quis ser técnico, né? Eu queria ser técnico, eu fiz curso, mas eu não tive uma chance. Fiz curso de técnico. Então, mas só que, como eu não tive chance de técnico, eu fui trabalhar em projeto social, onde que eu também pude ajudar muitas crianças. Trabalhei no projeto em Duque de Caxias, saí de São José dos Campos para me dar aula lá para as crianças na comunidade lá. Fiquei quase 5 anos dando aula de futebol, passando algumas coisas boas da vida para as crianças. Gratificante. Você lembra quantos gols você fez na sua carreira, Ademir? Bom, eu tenho uma história que no Recife, né, eu não fazia muito gol de time, desculpa, não é pequeno não, time médio, né? Eu fazia mais gol em clássico. Quando chegava no clássico eu fazia gol, fazia 2, né? Um Sport e Náutico, fazia 2. O Santa Cruz e Náutico, eu fazia 2. Então eu era mais jogador, quando chegava no clássico, eu era iluminado. Mas tem um treinador que, no Cortano, ele me ensinou muito a me posicionar dentro do campo, mais na frente, que era o Enio Andrade. Pô, maravilhoso, cara. Eu me lembro dele. E outro também que te ensina também a se posicionar bem é o Zagallo. Né? Zagallo. Também nesse tempo, até quando você jogava, na minha opinião e na minha visão, os treinamentos eram diferentes, né? Se treinava a fazer gol, né? Hoje a gente vê aí uma modernidade totalmente, na minha opinião, irracional. Que você trabalha campo reduzido, né? O técnico acaba fazendo ali 2 períodos só de toque de bola, e não faz aquele trabalho que era feito, que eu lembro, eu também tentei a vida profissional como jogador. Na semana era 2 coletivos de quase 2 horas. Pior que era, 2 horas no sol quente. E outra coisa,
né? A gente treinava muito chute a gol, né? Muito chute a gol, coisa que eles fazem, mas quando o jogador chega dentro do campo hoje em dia, eles não estão chutando mais, tem que chutar. Eles procuram alguém para tocar, né? Para tocar, aí não chuta. E outra coisa, antigamente o futebol eu achava ele jogado mais para frente do que o de hoje, né? Jogar para frente, né? Hoje a bola gira muito e essa bola girando muito vai passando 1 minuto, 2 minutos, até tu chegar no gol dos caras já era. A gente vê o São Paulo, né, do Fernando Diniz aí, que toca bastante, mas na hora que perde a bola é gol do adversário. Cara, vou te falar uma coisa pra você. Esse rapaz, Fernando Diniz, um belíssimo treinador. Que esse cara pegasse um time da Europa, ele tinha tudo para crescer. Porque o time dele joga, mas também demora a chegar muito lá na frente do gol. Ademir, você quer dar alguma mensagem para os seus amigos do futebol, aqueles que passaram com você, que te ajudaram na sua carreira aí de, vamos dizer, quase mais de 20 anos, né? Mais de 20. Olha, Luciano, e o que eu digo para os meus amigos é o seguinte: a coisa mais importante da vida é você viver com dignidade e respeitar os próximos. Hoje eu estou com 63 anos, né? Estou tentando ajudar o próximo, que é a coisa muito importante da vida. Você nunca pode virar as costas para o próximo. Você tem, quando o próximo está caindo ali, você ir lá tentar dar uma ajuda para o próximo. Tem muitos ex-jogadores aí que está precisando até de um apoio, mas ele não se encontra. Não encontra um apoio de um parceiro, de um amigo, sabe? É isso que eu tenho a falar. Quer mandar um abraço especial para alguém? Eu mando um abraço aqui, sabe para quem? 2 pessoas. Uma, pro Zagallo, tenha bastante luz. Outra pro meu amigo Paulo César Caju, né? E para as pessoas amigas que gostam de mim, que são muitos aí que gostam de mim, eu desejo saúde para eles todos, que eles vivam uma vida com dignidade. Eu estou já na terceira idade, 63, né? Eu quero ser um cara melhor do que eu era, para mim poder ajudar o próximo. Bom, beleza, agora a gente vai conhecer um pouco mais que Ademir faz aí com a solidariedade, né, com o próximo. Então, pega a cadeira aí, ó. Conhecer o trabalho social que o Ademir faz com o baiano aqui em São José dos Campos, aqui com a sociedade ou com a vizinhança, né? A gente vai apresentar um pouco mais o trabalho que o Ademir faz aqui em São José dos Campos. Venho falar um pouco mais aí sobre esse projeto social que o Ademir Lobo e José Orlando faz aqui em São José dos Campos, né? Dando sequência ao Baú da Bola e também complementando o trabalho que o Ademir vem fazendo aí com a sociedade, né, Ademir? Bom, Luciano, esse projeto realmente, ele já vem há 9 anos, graças ao meu amigo José Orlando, que faz esse trabalho. Eu só entrei nesse projeto porque eu vejo que o projeto dele é muito bonito, em 9 anos sozinho fazendo isso, só com a ajuda de um empresário chamado Alaô, que mora em Campinas, né? E o baiano, ele abastece todos os bairros de São José. Então, ele pode explicar bem melhor do que eu esses 9 anos que ele está trabalhando com o projeto dele. Pode falar. Então, primeiramente agradeço a Deus estar vivo. Então, Luciano, eu sempre procuro ajudar o povo aí na melhor maneira possível. Nós sempre fazemos uma assistência muito boa, com alimento, com roupa, calçado, que são muita gente necessitada. Eu tenho de algumas residências, eu vi mãe chorando porque não tinha o que dar para o seu filho. Mas Deus sempre nos deu força para nos ajudar essas pessoas. E nós
pedimos a colaboração de todos que possam ajudar para nós dar sequência no projeto. Qual que é o nome do projeto? É Simões Missões. Fazer o bem sem olhar a quem. Qual o telefone que a pessoa pode ajudar? Telefone. Ó, eu vou pegar ali que eu instalei essa semana e ainda não estou com o número, mas eu te passo e você põe aí para o pessoal ajudar. O endereço aqui é na rua José Geraldo Nunes, 138, Residencial União. Luciano, eu fico grato pela essa oportunidade, entendeu? Eu desejo tudo de bom para você. Você sempre foi um cara que sempre lutou pelo bem-estar de São José, não só do time dos clubes profissionais, mas também dos amadores também, né? Você sempre foi um cara que sempre lutou por São José, que sempre quis que o esporte em São José crescesse. Mas para o esporte crescer em São José, tem que existir uma união bem grande mesmo, né? Isso vem de dentro das próprias pessoas, deixar a vaidade de lado, né? E passar a falar assim, não, nós temos que fazer a cidade crescer em termos de esporte, porque São José é grande e tem lugares para você ter a prática do esporte. E aí você tem uma ideia em querer fazer, aí sempre tem umas pessoas que é contra as coisas que você quer fazer de bom para a cidade. Beleza, Demir, um abraço para você. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, cara. Obrigado pela sua presença aqui no Balão Legal, de Bola. legal. E obrigado por contar a sua história dentro do futebol. Legal, ficou bom. Uma história bonita, né? Ficou bom. A minha história ficou ótima, pô. A minha história é ótima. Não, a sua história é bonita. Pô, oxa, conheci a Europa toda maravilhosamente.